Hoje, de uma forma muito especial, eu quero nessa manhã compartilhar com você o princípio de lealdade e os seus efeitos. Algo que tem tocado muito ao meu coração, baseado no nosso texto principal, na nossa base de reflexão para este mês, dentro dessa temática que é a lealdade. Semeie a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor. Não esqueça disso, semear a retidão, colher o fruto da lealdade, e é hora de nós buscarmos ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. É o que está escrito em Oséias capítulo 10, versículo 12. Eu quero iniciar este tempo, depois de louvarmos ao nosso Deus, depois de você nos permitir essa bênção de nós podermos estar juntos, agradecer a Deus por este momento em oração. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te adorar, Senhor, nós queremos te bendizer por essa bênção, Senhor, de nós como igreja, como teus filhos podemos estar juntos, compartilhando da tua palavra. É o teu amor, Senhor, é a tua lealdade para conosco que nos une nesse momento, que nos faz estar presentes aqui, porque nós ansiamos por ti, porque o teu Espírito Santo está agindo, Senhor, nas nossas vidas, está agindo na casa de cada um de nós, com provisão, ó Deus, trazendo paz, trazendo alento, trazendo força, Senhor, para que nós possamos estar de pé, lutando a cada dia e sendo mais do que vencedores em ti, ó Pai. Te agradecemos e te louvamos por este momento e que a tua palavra, Senhor, alcance os nossos corações. No nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. E aí, pensando e refletindo sobre isso, nós vemos que os acontecimentos em nossa vida, a exemplo do que nós podemos estar vivendo hoje, às vezes parece revelar, ou às vezes a gente, pelas nossas limitações, começamos às vezes até pensar que Deus não é bom. Às vezes podemos pensar que Deus não é leal. Até porque os parâmetros que nós muitas vezes estabelecemos para analisarmos as coisas são humanos, são dentro das nossas perspectivas. Constantemente nós passamos por situações que abalam o nosso nível de confiança, tanto nas relações como nas ações divinas, como sendo benéficas, e achamos que Ele se esqueceu de nós. Não estamos sendo devidamente agraciados, não estamos sendo devidamente abençoados, porque muitas vezes não atende às nossas perspectivas, aquilo que nós gostaríamos, a forma como nós gostaríamos que fosse. E às vezes até a gente pensa que Deus nos traiu a confiança que nós depositamos nele. Isso é tanto para aquilo que é divino, como muitas vezes para aquilo que é relacional nas nossas tratativas humanas. E aí é um grande conflito, um grande desafio que nós temos na nossa existência, na nossa caminhada aqui na Terra. E aí você pode dizer, mas qual é a solução, pastor, para essa instabilidade nas relações, seja com Deus ou seja com o próximo? Existe uma solução para isso? Existe, e é justamente dela que nós estamos tratando ao longo desse mês de março. E o antídoto, e já que estamos falando tanto em vacina, vamos dizer que a vacina para a inconstância é a lealdade, pois ela tem o poder de gerar relações duradouras, porque em lealdade existem princípios estabelecidos que fazem com que os efeitos da lealdade produzam coisas duradouras, relações duradouras. E a gente vai ver isso, né? A Bíblia, ela está repleta de exemplos para nós da fidelidade de Deus, da bondade de Deus para nós. E nós precisamos ter essa compreensão, nós precisamos ir à fonte, que é a palavra de Deus, para que nós verdadeiramente possamos edificar a nossa vida. Como é maravilhoso saber que você na sua casa, aí no conforto do seu lar, independente da circunstância pela qual você possa estar passando ou como você esteja nesse momento, você está tendo a compreensão de que você precisa buscar a Deus e você precisa se juntar a um grupo ou de alguma forma estar meditando na palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo isso, porque ela é a revelação da bondade de Deus e da sua lealdade
para conosco. E aí cabe para nós, neste tempo, uma advertência importante, que serve para todos nós. Não extraia o conceito da bondade ou de lealdade de Deus a partir somente de suas experiências diárias. Pois elas podem, e comumente elas o fazem, trair você em seu entendimento acerca de quem Deus é para nós. Ao contrário, que você se fixe na Bíblia, que você coloque o seu foco na palavra de Deus, nossa única realidade verdadeira, diante de tantas incertezas que nós estamos vivendo, diante de tantas mudanças, de tantas oscilações, de mudança de percurso, de situação a todo momento, diante de tantas informações contraditórias muitas vezes e de mudança dia após dia, ou muitas vezes em um dia só. Nós temos algo que pode nos confortar, é nós balizarmos a nossa vida na palavra de Deus, que é verdadeira e mantenedora dos conceitos divinos para a nossa vida. Quando eu refletia sobre isso, eu pensava em algo que eu ouvi há alguns meses, 2 meses, quando nós estávamos no nosso Start e o Bruno do Morada, ele ministrava aqui na nossa igreja. E ele disse algo que marcou a minha vida pela forma como foi explicitada. Ele disse assim: não faça planos com Deus para um dia, não faça planos com Deus para um mês. Pelo menos faça planos com Deus para uma década. Por quê? Porque Deus, ele conhece o todo. Porque Deus não está atrelado apenas a questões circunstanciais. Mas Deus, ele rege todas as coisas por propósito, e Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Então, se nós pegarmos o propósito de Deus e a gente quiser colocar isso apenas circunstancialmente por aquilo que nós possamos estar passando hoje ou nesse momento, fatalmente nós não vamos encontrar um equilíbrio, ou nós não vamos chegar a uma compreensão daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer para nós e daquilo que nós estaremos ou que nós podemos desenvolver quando nós contamos com a ação de Deus na nossa vida. Então, querido, considerando essa perspectiva bíblica a respeito de quem é o nosso Deus, nós passamos a conhecer à luz da palavra, à luz da Bíblia, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus para conosco. Isso deve gerar em nós algo que deve ser revelado da parte de nós para os outros. Então, essa compreensão gera em nós a bondade de Deus para conosco, deve se revelar na nossa benevolência com os outros e na nossa lealdade. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos, quando nós vamos e nos encontramos diante da palavra de Deus e conhecemos o Deus a quem nós servimos, nós construímos em nós, ao ver a sua lealdade para conosco, ao ver a sua fidelidade para conosco, isso gera em nós lealdade e fidelidade. E, consequentemente, essa bondade revelada de Deus para nós vai gerar em nós benevolência com os outros e deve gerar em nós um caráter de lealdade para com os outros. Existe uma história maravilhosa, entre muitas outras que existem na Bíblia, mas uma que nos marca e traz um exemplo maravilhoso a respeito desse tema, que é a história de Ruth e Noemi. Está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Ali nós vemos com clareza a ação da bondade de Deus na relação entre Ruth e Noemi, apontando satisfatoriamente para a compreensão da bondade de Deus, expressa na lealdade para com o próximo. E nós podemos extrair muitas coisas disso, porém precisamos compreender o que a história era. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, e aí para a gente lembrar disso, a gente precisa lembrar a origem dos moabitas, né? Um povo que foi gerado de uma forma tão errônea, né?
A origem desse povo que está lá, nós encontramos nas Escrituras, um povo controvertido. Quando Ló saiu de Sodoma junto com a sua esposa, por ter olhado para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Lá Gênesis capítulo 19, versículo 26. E Ló não tinha filho homem, apenas 2 filhas, ou seja, a existência de sua descendência estava comprometida. E ali as suas filhas fazem um plano, podemos dizer que diabólico, de junto ou através do pai delas gerarem ou darem a ele filhos. E elas embriagam o seu pai, uma e depois a outra, e geram filhos para eles. E dali, a primogênita dá à luz a Moabe, dando origem aos moabitas. E a sua outra filha gera Ben-Amim, que deu origem aos amonitas. E isso fruto de um incesto que foi cometido. E aquele povo, os moabitas, se tornaram provocação e tropeço para Israel. Sempre foi, e a gente vê isso em vários textos da Bíblia, um povo complexo, um povo que ia de encontro aos princípios de Deus. E essa era a origem de Ruth. Agora Ruth estava casado com um dos filhos de Noemi. O esposo de Noemi morre, os filhos de Noemi morrem e ela fica com as suas 2 noras. E aí começa toda a história. Apesar do histórico comprometedor desse povo, Deus mostrou que a sua graça não se restringe a uma nação apenas. Ali acontece, nessa relação de proximidade familiar entre Ruth e Noemi, ela passa a conhecer o Deus de Noemi, o Deus de Israel, e passa a conhecer e a ver também a fidelidade de Noemi ao Deus de Israel. E isso transforma o coração de Ruth, e é isso importante ver já dali, a graça de Deus sendo manifesta através do testemunho de vida de Noemi, que alcança o coração de Ruth e que em um momento difícil da vida delas, porque agora estava ali 3 viúvas em uma terra para Noemi estranha, porque ela era estrangeira e estava ali, agora Noemi diz para Ruth e para sua outra nora: eu vou voltar para a minha terra. E isso faz com que haja um posicionamento de Ruth, diz: eu vou com você. E quando ela diz isso, como também a sua outra nora diz a mesma coisa, Noemi é enfática em dizer para elas: eu não quero que vocês venham comigo, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu já sou uma senhora de idade, eu não vou gerar filhos, e ainda que eu gerasse filhos para vocês, vocês iriam esperar até eles se tornarem maior para assim casarem com vocês? Então eu não tenho nada para oferecer, eu estou voltando para um nada, que eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. E uma das suas noras, que não Ruth, desiste ali, chora, pranteia, sente a dor, gostaria de estar junto com Noemi, mas diante da escolha e da opção de talvez procurar algo mais fácil dentro da sua compreensão para viver, porque estavam ali em um lugar onde ela tinha o seu habitat, a sua família, ela fica. Mas Ruth dá uma resposta diferente para Noemi. Ela diz: disse, porém, Ruth: não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esta é uma das mais belas declarações de lealdade que nós encontramos na Bíblia. De modo expansivo, aplica-se a qualquer relação interpessoal, porque o amor derramado por Cristo em nossos corações deve nos capacitar a amarmos ao próximo como Ele mesmo nos amou, porque foi assim que Jesus Cristo nos amou, não porque nós tínhamos nada para oferecer. Ao mesmo tempo que Noemi chega e diz para Ruth: eu não tenho nada para te oferecer, fiquem aqui vocês têm familiares, não venham comigo, eu vou me virar sozinha, não precisam se preocupar.
Mas Ruth diz, não é pelo que você possa me oferecer, não é para onde você vai, eu vou contigo. E tem mais, agora eu acredito no teu Deus, eu confio no teu Deus, eu vi o teu testemunho de vida, eu vi o quanto você é leal a Ele, então o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso não estava condicionado a algo que ela pudesse se apegar materialmente ou circunstancialmente, porque o momento pelo qual elas estavam vivendo, no momento que o que elas estavam passando, era catástrofe. Era triste, era terrível, mas isso não mudou o coração de Ruth para que ela não fosse leal com Noemi. E independente das circunstâncias, independente da forma como ela poderia conduzir a sua vida, ela optou em ser leal a Ruth, ao povo de Ruth e ao Deus de Ruth. A concepção que Ruth passa a ter do Deus de Noemi gera nela uma ação extraordinária em relação à vida de Noemi. Devemos ser leais às pessoas não porque elas são sempre leais conosco, ou pelo que elas possam nos oferecer, mas porque Deus é leal conosco e a sua misericórdia dura para sempre. Aí no seu tempo de reflexão em casa, leia isso lá em Salmo 36, que nós vamos nos encontrar com a fidelidade de Deus, mesmo quando nós somos infiéis. Assim sendo, esta compreensão altruísta de ver o outro como o seu próprio espelho é demonstração da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É assim que nós precisamos olhar, não para julgar, não para condenar, não para procurar razões para que nós possamos desistir das pessoas. O nosso amor é por vidas, porque a nossa vida foi amada por Deus em primeira instância, porque nós temos sido acolhidos por Ele, guardados por Ele, cuidado por Ele, a graça dele se revela para nós todos os dias, o seu amor se revela para nós todos os dias e nós não merecemos isso da parte dele. Então, quando a gente consegue ter e se colocar diante de Deus com um coração de gratidão por aquilo que ele é para nós, por aquilo que ele faz por nós, pela revelação do seu amor, quando eu olho para o meu próximo e digo, eu não merecia esse amor de Deus, e por que eu vou rejeitar? Não, eu vou amar. Eu não deveria desfrutar da lealdade de Deus, mas Deus é leal comigo, então vou ser leal com o meu próximo. Essa é a construção que Deus quer proporcionar dos nossos corações através da sua lealdade. E isso não vai poder ser equacionado pelas circunstâncias, por aquilo que eu, no meu mimimi, no meu achismo, nas minhas concepções, nos meus planos humanos e falíveis, eu vou fechar e contabilizar com Deus, porque Deus não está limitado a uma circunstância, mas o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é o propósito estabelecido por Ele nos céus, quando me fez e quando te fez. A bondade de Ruth mostrou que ela também havia se tornado vitrine da glória de Deus. O que Jesus ensinou no Sermão do Monte pode ser aplicado a ela. Lá está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aquilo que nós fazemos, a forma como nós agimos, a lealdade na qual nós impregnamos na vida das pessoas, isso refletirá a glória do nosso Pai. E Paulo, em outro lugar, ele também menciona Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa é a nossa missão. Não adianta a gente querer encontrar justificativas pela forma como o mundo vive, como a forma que as pessoas que não seguem os princípios de Deus fazem ou agem nos seus relacionamentos, na forma como conduzem as suas relações, as coisas pelas quais elas fazem. O nosso exemplo deve estar respaldado na palavra de Deus e aquilo que Deus representa para nós. E dessa forma nós sermos luzeiros no mundo. É o que está registrado em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Caminhando nessa perspectiva, nós nos encontramos com outra característica importante. A lealdade de Deus deve fundamentar as nossas decisões
diárias. Em Ruth, capítulo 2, versículo 10 a 13, e no capítulo 3, 9 a 13, nós vemos que o critério utilizado por Boaz foi a benevolência de Ruth. Porque quando Ruth e Noemi chegam lá na região, né, de Noemi, há um processo de adaptação, de vida que elas passam a ter. E nessa caminhada, ela encontra com Boaz, que era o único que podia ser o resgatador delas, porque eles tinham um elo de parentesco. Então, eles podiam ser o resgatador da vida delas como viúvas que eram. E no caso específico, não mais Noemi, mas Ruth, porque também era viúva do filho de Noemi, com quem Boaz tinha parentesco. E a característica ou a base pela qual faz com que Boaz respalde as suas atitudes e tome decisões foi fruto justamente da bondade, da lealdade que residia no coração de Ruth e era testemunhado por muitos. Veja o que diz Boaz nas suas tratativas com Ruth. Porque quando Ruth pergunta a ele lá em Ruth 2, 10 a 13, por que achei favor a seus olhos? Ela perguntando a Boaz, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Ou seja, neste momento, o cuidado de Boaz está sendo respaldado porque ele olhou para o testemunho da qual Ruth tinha dado. O que as pessoas falavam de Ruth é que ela tinha sido leal à sua sogra Noemi. E isso gerou no coração dele atitude para que ele fosse também bondoso para com Ruth. Ou seja, se aqui nós começamos a ver os frutos, as consequências da lealdade, ou quando nós somos leais, independente das circunstâncias. Mais na frente, disse ele, quando eles têm outro momento entre si, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estenda a tua capa sobre a tua serva, porque és tu resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Mas ela escolhe ali para ser o resgatador dela, a Boaz. Né? E ali ele vê que ela não estava fazendo escolha simplesmente pelas suas próprias conveniências, mas ela estava colocando-se ali diante de Boaz para ser o resgatador dela, porque ela estava vendo ali um homem justo, um homem ético, um homem bom, ela estava seguindo princípios. Nossa sociedade não se interessa muito por lealdade, isso nós já sabemos. Todos os dias as pessoas traem umas às outras. E a gente vê isso porque eu assisti a um filme esta semana, e na qual uma das frases de um que era um filme de uma história medieval, eu gosto muito de filmes que tem essas histórias de rei, enfim, história medieval. E no enredo, um estava sendo perseguido, e aquele que o perseguia porque ele disse, você não tem preço, você não deu um preço para você. Então, pelo fato de você não ter dado preço a você, ou você não ter um preço, então isso te leva a uma condição de risco para o reino, de risco para o rei, porque ninguém pode te comprar, porque justamente ele vivia por princípios, ele vivia acima dessas questões humanas. E aí eu quero refletir com você nessa manhã, qual é o seu preço? Será que você já demonstrou na sua caminhada pelo que as pessoas podem te comprar? Qual o favor que elas podem te fazer para que dessa forma elas te manipulem ou elas sejam donas de você? Uma coisa nós precisamos nos lembrar,
que, assim como o inimigo nos oferece as coisas deste mundo para comprar a nossa salvação, para que a gente venda a nossa salvação, nós fomos comprados por um preço que não há valor que possa ser mensurado na face da terra. A nossa salvação, ela foi adquirida com o sacrifício de Jesus Cristo, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. Este é o nosso preço, e o inimigo e nem ninguém, não existe na face da terra nada que seja ou venha a se equivaler ao valor do sangue de Jesus Cristo. Então nós não temos preço para a nossa salvação. Nossa salvação está em Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador. É a Ele a quem nós devemos lealdade. É a Ele que nós devemos confiar a nossa vida, porque nós nada tínhamos para oferecer. Nós até hoje nada temos para oferecer senão a nossa lealdade, senão a nossa entrega por tudo aquilo que Ele fez por nós, não porque nós merecêssemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Assim como também o Pai que o enviou, quando Ele diz, porque Deus amou o mundo, Deus me amou e Deus te amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho. Assim como Jesus Cristo teve a capacidade, teve a lealdade ao seu Pai Deus para dizer, Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a base da nossa vida, essa é a base da nossa existência. Isso traz outra perspectiva de vida para nós, isso consolida a razão pela qual nós devemos ser leais ao nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro. Assim, o que Ruth nos ensina é que a lealdade precede os nossos próprios interesses. O elogio de Boaz a Ruth foi grandioso. Lá em Ruth capítulo 3, versículo 11, o próprio Boaz diz para Ruth, agora pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. É assim que nós precisamos ser achados neste mundo, pessoas leais, pessoas confiáveis, pessoas que têm uma palavra na qual se pode confiar, que o que ela fala é o que ela vive, e quando nós vivemos isso com a graça de Deus, buscando em Deus auxílio para isso, buscando em Deus princípios para a nossa vida, nós seremos encontrados em justiça, em graça, e nós poderemos dar bom testemunho. É isso aí. De quem é que nós somos filhos? Nós somos filhos de um Deus maravilhoso, de um Pai de amor, de um Pai leal. Como filhos de um Pai leal, devemos evidenciar o nosso DNA espiritual. A nossa alma, muitas vezes, ela é regida pelas nossas emoções. O nosso corpo é muitas vezes regido e dirigido, induzido para uma satisfação própria, carnal, mas nós devemos lembrar que nós temos um espírito que Deus deu, né? E ele deve estar buscando, ansiando por Deus, por uma comunhão com o Espírito Santo, para que através dessa ação poderosa de Deus nas nossas vidas, através da operação do Espírito Santo dia após dia na nossa vida, nós possamos ser dirigidos, conduzidos em verdade. Números capítulo 23, versículo 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Esse é o nosso Deus. Em Salmos capítulo 15, dentre tantas características imprescindíveis que devem ser encontradas nos filhos de Deus, é dito que aquele que habita no tabernáculo de Deus jura com dano próprio e não se retrata. Salmos capítulo 15, versículo 4, parte B do versículo. Esta é sua lealdade, sua lealdade se comprova na sua palavra. Ou de outro modo, é aquela pessoa de uma palavra só. Deus não se agrada de ter filhos dúbios, covardes ou de duas personalidades. Tal como ele é único e não se contradiz, nem se arrepende, assim ele quer que sejam seus filhos, verdadeiros, fiéis, leais. Este é um princípio fundamental da aliança, pois nenhum pode subsistir sem a lealdade. Nós só vamos ser fiéis, nós só vamos ser verdadeiros se nós formos leais, se nós formos autênticos
autênticos naquilo que nós fazemos ou como nós vivemos. A traição, que é uma decorrência da falta de lealdade, ela destrói casamentos, ela destrói amizades, ela destrói a confiança. Tiago fala do homem de ânimo dobre. Isto é, um homem dividido entre duas opiniões divergentes, de caráter falho, indigno de confiança. Ele diz lá em Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não podemos ser pessoas inconstantes. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje almeja uma coisa, amanhã almeja outra. Hoje pede uma coisa, amanhã pede outra. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Nós temos que ser encontrados, sermos constantes, né? Não temos vários caminhos, há um só caminho. E mais à frente, Tiago ele convida pessoas que assim vivem, que se arrependam. Ele diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Temos que nos chegar a Deus. Pelas nossas vontades, pela nossa carnalidade, humanamente nós não vamos conseguir ser leais, nós precisamos buscar em Deus esse princípio, porque Deus é leal. Por isso que Tiago nos diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Ou seja, que são inconstantes, que dualidam, né, com as coisas da vida, limpai o coração. Esta é a orientação de Tiago lá no capítulo 4, versículo 8. Então, como filhos de um pai leal, devemos evidenciar o nosso DNA espiritual, que é também sermos leais. Deus é bom para conosco. Inclusive, eu quero te convidar para mais tarde, à noite, estarmos juntos mais uma vez, compartilhando com a mensagem que será ministrada da parte de Deus pela vida do nosso apóstolo, que vai tratar muito disso, dessa questão da bondade de Deus para conosco. E Deus é leal em todos os seus projetos. Ele não nos desamparará. Deus é fiel. Ainda que dia a dia provemos não ser capazes de entender os planos de Deus, Ele nos garante a sua proteção e o seu conselho. Portanto, não precisamos viver afoitos ou soltos nas incertezas, porque temos aquele em quem está posta a nossa esperança, pois Ele é leal conosco sempre. A fidelidade de Deus foi as últimas consequências quando Ele enviou o seu Filho para ser crucificado e morrer em nosso lugar. Quer prova maior do que isso? Não existe. Somos estimulados pelo exemplo de Ruth com Noemi a viver num padrão exemplar, agindo com retidão, pureza de coração e santidade. A lealdade deve ser testemunhada em nosso procedimento, evidenciada por meio da coerência das nossas palavras com a nossa vida, no nosso dia a dia. Ela deve ser um reflexo da nossa lealdade, mesmo quando as circunstâncias são ruins e não há evidência de boas perspectivas pela frente. Assim como Ruth e Noemi não sabiam o que seria delas, Deus permanece fiel em seus planos e abençoa aqueles que se mantêm leais à sua palavra. Então vamos perseverar. Cabe a todos os filhos de Deus questionar, às vezes até duvidar dos seus métodos, da forma como Ele está agindo para nos levar ao seu propósito. Muitos homens de Deus o fizeram, mas nunca devemos duvidar da sua lealdade, porque esse exemplo Ele já nos deu quando Ele presenteou a humanidade com o seu Filho Jesus Cristo. Isso Ele não precisa nos provar, a sua lealdade Ele não precisa nos provar. Nós podemos questionar o método, a forma, as circunstâncias, aquilo que nós podemos estar passando, dizer Deus e agora, ou Deus isso ou aquilo, mas jamais duvidarmos da lealdade de Deus para conosco. Temos que fazer como Ruth, agir sempre com benignidade, bondade e fidelidade.
porque Deus todos os dias demonstra a sua benignidade, a sua bondade e a sua fidelidade para conosco. E assim nós vamos manter a nossa esperança tão somente na provisão de Deus, pois Ele nunca falha. Na última ministração que nós tivemos aqui na igreja e que eu ministrei no nosso culto presencial, eu terminei dizendo parte do versículo de Oséias 10, 12. E não vou terminar de outra forma nessa manhã. Eu quero ressaltar o que está escrito em Oséias 10 e 12 na parte A. Colham o fruto da lealdade. Vamos colher o fruto da lealdade. E a prova que a gente tem para sermos leais é quando nós olhamos para a fidelidade para com Deus, de Deus para conosco, porque Ele nos amou primeiro. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é, conhecendo as nossas limitações, sabendo os desafios que nós temos, dia após dia, entregar a nossa vida a Ele, confiar a nossa vida a Ele. Ele não vai nos invadir, Ele não vai derrubar a porta. Ele diz que Ele bate na porta, que se nós abrirmos o nosso coração, Ele vai entrar, porque nós o convidamos. Ele mesmo diz: filho, dá-me o teu coração. Ele não nos impõe. Apesar de ter feito e fazer tudo por nós, apesar de, diante da nossa pecaminosidade, pelos nossos pecados, Ele não podia olhar para nós. Ele pegou Jesus e, através do sangue purificador de Jesus Cristo, agora Ele tem na frente dele, entre Ele e nós, por conta dos nossos pecados, Jesus Cristo. E aí Ele pode olhar para nós, pode nos enxergar, pode ver as nossas falhas e nos perdoar, porque Ele é um Deus de justiça. O que nós precisamos é abrir o nosso coração e entregar a nossa vida a Ele. E você quer fazer isso essa manhã? Então eu te convido a fazer essa oração conosco, entregando a sua vida a Jesus, dizendo: Pai, nesta manhã, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor, colocar tudo diante de Ti, abrir o meu coração e Te pedir que Tu dirijas a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, e conduz os meus passos através da ação do Teu Espírito Santo dia após dia na minha vida. Eu sou Teu, Tu és o meu Pai, e eu Te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida, ó Jesus Cristo, para que assim eu possa morar eternamente nos céus. Amém. Se você fez essa oração, não deixe de compartilhar conosco a sua decisão, de entregar a sua vida a Jesus aí através do chat, através do WhatsApp da igreja, mandar uma mensagem para nós, dizer: eu quero andar nos princípios da palavra de Deus, e nós queremos estar junto com você, andando e caminhando, para que nós possamos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. E você que está aí aflito, talvez cheio de temores, com questionamentos, lembre-se da lealdade de Deus para conosco. Confie no Senhor, coloque a sua vida diante de Deus e juntos vamos dizer ao Senhor nessa manhã, não que nós estamos enfraquecidos apenas, mas dizer para Ele: Deus, eu confio na Tua lealdade, eu confio no Teu amor pela minha vida e eu estou na total dependência Tua neste tempo, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe a sua vida. Firme os seus passos na fé que é inabalável, e essa fé inabalável só pode ser a fé em Deus, que excede o entendimento, que nos leva a uma perspectiva de vida, não de um momento circunstancial, não apenas do hoje, mas na convicção de que Deus está cuidando de nós e nos guiando nos seus propósitos. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo.